Graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite, bem-vindos. Deus seja louvado pela presteza e disposição dos queridos apóstolos para darmos sequência aos nossos estudos nesta carta maravilhosa, magnífica de Paulo aos Romanos, que tanto nos tem edificado. Hoje, entrando na parte 18, já estamos há 18 semanas no estudo desta carta e começaremos, em nome de Jesus, o capítulo 5, não é? Então, já há 18 semanas e hoje estaremos iniciando o capítulo 5, ainda temos diante de nós 11 outros capítulos até a carta terminar, e graças a Deus por isso, pela riqueza, pela vastidão da revelação da palavra de Deus, por aqueles e aquelas que têm se alimentado, que estão crescendo nesta graça, que não abrem mão de aproveitar a oportunidade de estudar com afinco, de aprender, de conhecer. Deus seja louvado. Meus amados, hoje então, parte 18 de Romanos, capítulo 5, leremos somente os 5 primeiros versículos. É evidente que deveríamos e até poderíamos ir além, mas, na verdade, esses 5 primeiros versículos que tratam dos efeitos presentes da justificação pela fé, efeitos presentes, efeitos atuais da justificação pela fé, são tão vastos, esses 5, que pouco será o muito que nos detivermos neles. Então eu não posso ir além. Por isso, a leitura vai ser até o versículo 5 do capítulo 5. Então, por favor, me acompanhem na leitura do texto da palavra de Deus. Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, o verbo ficou oculto, significando produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É evidente, você já conhece o texto pelas leituras várias que deve ter feito da carta aos Romanos, ou deste capítulo 5 de Romanos, e sabe do tamanho da riqueza do que já encontra aí nesses 5 primeiros versículos, e então com toda certeza vai concordar comigo que é tão vasto o texto que nós não podemos ir além. E mesmo nos ocupando com esses 5 primeiros versículos, é fato que não vamos dar conta deles, mas vamos fazer aí o que sabemos, é síntese para o nosso aproveitamento, aprendendo da melhor maneira, porque o propósito é leitura devocional, como temos feito até o dia de hoje. Então, graças a Deus, em Romanos 5, de 1 a 5, o que nós temos é efeitos presentes da justificação pela fé. É bonito isso, porque a construção de toda a estrutura gramatical, a estrutura da mensagem com que o apóstolo escreve, a escolha de palavras que ele fez, a escolha dos modos verbais, a maneira como ele trabalhou a construção do texto, é de uma riqueza, de uma sabedoria, de um cuidado que só obra do Espírito de Deus mesmo. A gente percebe que, embora esse homem estivesse ditando seu texto para um amanuense que estava copiando, o coração agitado na sua empolgação e paixão pela revelação que ele estava compartilhando à igreja, daquilo que eles chamam de o Evangelho de Deus, a ponto da gente descobrir, veremos lá no capítulo 11, o tamanho da sua paixão com que ele glorifica e encerra a doutrinação. Ainda assim, ele não perde o fio da meada. Ele não embaralha, não se atrapalha, ele está seguindo o curso dos seus pensamentos, sabendo onde está levando seus eleitores, onde está nos levando. Então, quando ele começa o capítulo 5, colocando desta forma, que no português é o nosso gerúndio, tendo sido, pois, justificados pela fé, e aí você tem o pois, o portanto, mais uma vez, uma conclusiva, para mostrar que ele está fechando um novo argumento, ou concluindo, dando explicação sobre argumentos anteriores. Ora, o que na verdade ele está dizendo com esta primeira linha? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Porque foi disso que ele veio tratando nos capítulos 2, 3 e 4.
No 4 se ocupou de entrar no núcleo, na radiografia da justificação pela fé, através da experiência de Abraão, que virou o nosso protótipo, o cabeça dos que creem. Já vimos tudo isso. Então ele, exaustivamente, veio mostrar a glória desta revelação do Evangelho, que impactou Lutero, que impactou tantos homens, como já citamos aqui, e que continua impactando crentes aos milhares no mundo todo. Ele, então, depois de ter feito toda a exposição doutrinária da justificação pela fé somente, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, o que mais vem? Esta é a pergunta que cabe. Vamos considerar que ele fizesse uma pausa, como alguns pregadores gostam de fazer, jamais cheguei lá. Mas alguns fariam assim, olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, e aí os ouvintes ficam na expectativa, o que vem então agora? Ele está dizendo que já sabemos, fomos justificados pela fé. Tem mais alguma coisa? É necessário mais alguma coisa? Já não basta saber que fomos justificados pela fé, declarados justos, herdeiros da vida eterna por conta disso? Tem mais alguma coisa? Sim, tem. É disso que ele está tratando. É exatamente essa razão porque ele colocou aí o pois. Tendo sido, pois, justificados pela fé, aí começa. Temos, infelizmente, algumas versões ficaram com alguns textos originais menos antigos e criou um imperativo aí subjuntivo que na verdade não prevalece aqui. Aí puseram tenhamos paz com Deus. Mas a força do tenhamos é temos, é um presente do indicativo, é bem presente, bem atual. Então a redação fica assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo 1º do capítulo 5 é tão glorioso na sua elucidação, na sua exposição, que Billy Graham escreveu o seu mais famoso livro. Billy Graham escreveu muitos livros sobre muitos assuntos. O mais importante livro evangelístico de Billy Graham, que era um evangelista nato, um evangelista de dom, levantado por Deus, o mais famoso, o mais importante livro escrito por Billy Graham foi Paz com Deus, baseado aqui em Romanos 5:1. Para você perceber o tamanho da eloquência e da importância desta informação. Uma vez que eu fui justificado pela fé, o que eu esperaria que ele dissesse? Estou garantido para a vida eterna, o que é a verdade que encerra a razão, o propósito da justificação pela fé. Uma vez justificado pela fé, estou sendo transformado na imagem do Filho de Deus, outra verdade que acompanha a justificação pela fé, daí decorrente. Mas o que ele vai dizer agora, o que ele vai colocar aqui agora, é sintomático. Isso é que é importante. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa perceber o tamanho do alcance dessa informação. Então a primeira linha desse verso 1 vai nos apresentar esse argumento conclusivo, porque ele tratou detalhadamente da doutrina da justificação. E aí é importante atentar ao fato de que ele vai fazer um reforço no versículo 2, dizendo assim, por meio de quem? Quem é o quem? Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É evidente que o pensamento todo se completa nos versículos 1 e 2. Não fica somente na primeira linha do versículo 1, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso a esta graça. A graça que produz o quê? Nos dá firmeza e nos leva a nos alegrar, nos gloriar, nos orgulhar, seria outra tradução, na esperança da glória de Deus. Ele não está falando de coisa pequena. A começar pela colocação, temos paz com Deus e temos acesso a esta graça. E ao fazer a redundância do acesso à graça, o que vai produzir o acesso à graça? Esperança da glória de Deus. Ele não está falando de coisa pequena. Ele vai voltar a esse argumento no capítulo 8, o mais glorioso capítulo, na minha forma de ver, não estou sozinho, Lloyd Jones também, da Bíblia, do Novo Testamento, capítulo 8 de Romanos. Vamos lembrar
que no capítulo 8 de Romanos, Paulo, e vamos tratar disso lá devidamente, não é hoje, eu só quero mostrar a você o impacto do significado de estarmos firmes na esperança da glória de Deus, o que isso detém para nós, o que isso anuncia para nós, o que significa esperar a glória de Deus, de que ele está falando? Ora, ele está dizendo aqui, a partir do versículo 21 do capítulo 8, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dor de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ora, o que ele tinha dito ali no versículo 21? Fomos libertados da escravidão, da decadência, com a natureza que também estava escrava, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ora, agora somos filhos, João diz, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aí ele explica, João, não estou aqui mais no texto de Romanos 8, na pena de Paulo. Aí ele explica, ainda não se manifestou o que havemos de ser, a glória de filhos. Há algo aí que extrapola o nosso entendimento. Então o que ele está dizendo é que meu coração, porque tem acesso a esta graça, espera a manifestação da glória de Deus. Na comparação, li aí Romanos 8, 21, com a natureza que está decaída. Ora, eu e você entendemos muito bem essa linguagem. Quando você vai comer o pão do suor do seu rosto, quando você vai dormir chorando porque foi humilhado por A ou por B, quando você vai numa farmácia enviar uma receita, quando você recebe um laudo médico negativo, ruim, quando você recebe a notícia de alguma coisa que é fatal, quando você toma conhecimento de tragédias, de fatalidades, das dores da vida, das vicissitudes, do que Jesus chamou de aflições deste mundo, especialmente quando você sabe das convulsões existenciais, guerras, tremor de terra, aquilo que ficou como sinais apontando para a vinda de Jesus, você entende essa linguagem. Quando você lê Isaías 26, falando que a terra cambaleia debaixo do peso do pecado que está sobre ela, aí você entende essa linguagem. Você sabe o que significa a natureza escrava de uma decadência, cativa por uma maldição. E ao falarmos disso, ao pensarmos nas dores, nas vicissitudes, nos desesperos, entendendo o significado da decadência da natureza, que está sujeita à escravidão por conta do pecado, você esquece a beleza dessa natureza, a beleza dessa criação. Os homens ímpios, incrédulos, ateus, que se jactam do seu ateísmo para se entenderem cientistas e sábios, eles não podem conciliar sabedoria com fé, com revelação do Deus Criador. E então se jactam da sua sabedoria e da sua ciência, está acima desta coisa irrisória e desprezível chamada fé. Eles se admiram. Olho lá nos ultra-eletrônicos telescópios do mundo, estudando as geleiras, estudando a formação da dança das águas, estudando esse equilíbrio, essa homogeneidade do equilíbrio das coisas criadas, eles se admiram. Os sensíveis, os artistas, os poetas, as crianças, que param embasbacados contemplando borboletas, flores, cachoeiras, cataratas, glaciais, animais. A própria fúria da natureza, ela causa um impacto, uma admiração, apesar do seu terror. Todas estas coisas nos fascinam. Os que têm a capacidade, a grande maioria absoluta, de contemplar cores, se encantam com as cores. Se existe uma coisa que impressiona a mente humana, é cor. Sabia disso? Duas coisas impressionam extraordinariamente a mente humana: cor e fogo. Os homens são muito mais sensíveis ao fascínio do fogo do que as mulheres. Eu estou dando informações psicológicas aqui. Tem a ver com estrutura. Os homens são muito mais sensíveis ao fascínio do fogo. São mais atraídos. Isso não quer dizer que mulheres não sejam atraídas pelo fascínio do fogo, mas os homens são mais ou mais depressa.
Agora, as cores, elas fascinam a todos. Ninguém despreza cores. Quanto mais berrantes, mais atenção chama. Nossa estrutura psíquica, nossa estrutura neuronal foi feita para ser sensível às cores. Foi Deus quem as criou. A Bíblia mostra que ele estabeleceu o arco-íris quando mostrou que estava entrando em aliança com os homens depois do dilúvio. Pois bem, nós somos sensíveis a tudo isso, e isso fala de uma natureza decaída, sob maldição. Ainda não foi revelado o que haveremos de ser, João disse. Os filhos de Deus vão se manifestar na sua glória. Quando se manifestar a glória dos filhos, meu Deus, o que há de ser isso? A glória dos filhos? Não sabemos, nem a Bíblia para explicar. Mas se você faz essas considerações minimamente inteligentes, você percebe que há algo que não tem termos de comparação com aquilo que já mexe conosco e nos fascina. Se aquilo que é decaído tem beleza que nos atrai e emociona, imagine o que está livre da decadência, do pecado, da mancha, da maldição e cheio da glória de Deus. É inconcebível. E essa esperança dessa glória passa a habitar o nosso coração. Aí dentro está o Espírito de Deus, fazendo você ansiar por ela. Pois bem, mas vamos aqui ponto por ponto. O que nós temos é que tudo isso só pode acontecer por meio de Jesus. O apóstolo não deixa de costurar isso porque é fundamental. É por meio de Jesus. Não é por uma experiência religiosa, não é por conta de um credo pronunciado, não é por conta de uma vivência. É por meio de Jesus, por algo externo a mim, aquilo que ele fez, por alguém que não sou eu. Ele o fez. Por meio de Jesus, nele, garantido por ele, por conta da sua obra, estas coisas nos aconteceram. Fomos justificados. Ora, ao longo do ensinamento, o apóstolo nos fez saber que o resultado da justificação pela fé é vida eterna com Deus em sua presença. É isso que nós sabemos o tempo todo. Temos paz com Deus, temos vida eterna, por conta de, uma vez justificados pela fé, não é isso? Então é aquilo que nós esperamos para além do véu. A esperança que você tem da vida eterna porque foi justificado pela fé, declarado justo, Deus lhe imputou a justiça de Jesus, é vida eterna. E você sabe que ela está para além do véu, é claro. Mas agora ele nos brinda com a informação de outros efeitos resultantes, o que estamos chamando de efeitos presentes, ou efeitos atuais da justificação pela fé, para serem vividos nesse tempo, enquanto aguardamos a redenção do nosso corpo. É o que ele nos expõe nestes 5 primeiros versos. Vamos então começar pela primeira colocação aí, primeiro construto, paz. Primeiramente então temos paz. Versículo 1. Depois ele vai apresentar alegria. No versículo 2, gloriamo-nos, orgulhamo-nos. Isso é alegria. Depois, esperança, nos versículos 4 e 5. Em seguida, por sua vez, aí mesmo, no versículo 3, perseverança, que se traduz por paciência, longanimidade. Isso é perseverança. E aí o que é que você vai ter? Diante desta enumeração, desta sequência de efeitos, eu estou chamando de efeitos, que ele apresenta entre os versículos 1 a 5, diante dessa sequência de efeitos, o que é que você vai ter? Ele vai falar de paz, alegria, esperança, paciência e, sobretudo, versículo 5, amor. Meus amados, o que são isso aqui? Frutos do Espírito Santo na vida do cristão, decorrentes do fato desse cristão, por isso ser cristão, ter crido em Cristo para a sua redenção. Decorrente do fato de que eu criei em Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim e passou a produzir estes frutos. Vale lembrar que entre os frutos que apresentamos aqui, eu vou repeti-los: paz, alegria, esperança, paciência e amor. 3 desses, Paulo escreve em 1 Coríntios 13, final, dizendo, devem permanecer para sempre. Todos eles são frutos do Espírito Santo na nossa vida.
Então é altamente significativo que a paz com Deus nos concedeu a bênção da habitação do Espírito para produzir, como consequência, esses frutos aí relacionados. Puxa vida, isso é importante demais, meus amados. Precisamos captar esta mensagem e acompanhá-la, porque eu vou repetir para que você perceba bem o que estamos dizendo. Decorrente do fato de que você creu, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você para produzir minimamente esses 5 frutos. Não são só 5. Nós temos, relacionados por Paulo em Gálatas, 9 frutos do Espírito. 9. Tudo quanto nos basta. Mas aqui, ele está mostrando o que é automático. O que é que vem no pacote chamado Espírito Santo habitando em mim? Estes frutos: paz, alegria, esperança, paciência e amor. Será por isso que os crentes cantam tanto? Bem, eu não gostaria de dizer que é por isso que os crentes cantam tanto, por conta da alegria dos seus corações, porque a Bíblia mostra desde o saltério, que são os salmos do Velho Testamento, crentes cantando por tristeza. Se estava triste, também cantava. Tiago diz claramente para nós: se estiver triste, ore; se estiver alegre, cante. Cante louvores. Mas a verdade é que se nós formos decidir que o crente canta porque está alegre, então vamos dizer que o crente só está alegre quando vai ao culto, né? Porque tem gente que só canta quando está no meio dos outros e um cântico é retirado lá e levantado, aí todos acompanham, vão cantando e tal. Não quero reduzir o nosso estudo a essas ideias apequenadas, mas eu quero que você perceba a realidade desses fatos para que a gente esteja muito sensível e autocríticos sobre essa nossa caminhada cristã evangélica, né? Pois bem, isto tudo que eu acabei de apontar serve para mostrar eloquentemente que estes são sinais indicadores de que nascemos de novo. Vou dar um tempo para você deglutir isso aí. E vou reafirmar. Quais são os sinais indicadores de que nascemos de novo? O mundo pensa em paz, eles fazem tratados diplomáticos achando que vão obter paz através disso. O mundo tem alegria? Tem, quando enche a cara, quando vai para os inferninhos, quando faz festa de família. Alegria, pelo menos, são os simulacros dessas manifestações espirituais. Porque elas passam pela alma, e todos têm alma, não é? E a nossa alma tem essas reações que chamamos de emoções. Mas observe, o que estamos dizendo aqui, e eu vou reforçar esse argumento, é que aqui estão os sinais indicadores de que nascemos de novo. Quais são as evidências de que alguém nasceu de novo? Qual é a primeira delas? Paz com Deus. E as outras vêm aí no pacote. São efeitos da nova vida. São as evidências de que eu estou vivendo uma nova vida. Não é mais aquela velha vida. Quais são as evidências? Paz, alegria, esperança, paciência e, sobretudo, amor. O que há de diferencial nesta informação aqui é que estas evidências não dependem do que eu faça. O homem tem de procurar alegria para sentir alegria, o homem no mundo. O homem tem que entrar em contextos e negociações de paz para obter paz. Às vezes o contexto da negociação é uma receita que ele pega do psiquiatra, avia na farmácia, e aí ele toma um benzodiazepínico e se alivia das fobias e etc. Fica dopado, e aí sempre é como também quando ele leva uma garrafa para dentro de casa e a esvazia. Alcoólica. Na verdade, são coisas externas que precisam ser feitas para produzir esses efeitos. Por exemplo, paciência. Eu dependo de que nada me aconteça para que eu possa esperar pacientemente. Nada me sobressalte, nada contrarie a expectativa. Para que mantenha a alegria, para que mantenha a paz. E quanto ao amor? Não preciso nem falar e nem vou entrar nesse aspecto. A expressão de amor que o ser humano comum, sem Cristo, conhece é amor pelo visível. Mais um tempinho para você deglutir.
É uma relação de troca. Ai, pastor, eu sou mãe, o senhor está me ofendendo, porque eu sei quanto eu amo meus filhos, você está dizendo que é uma relação de troca? Perdoa, querida. Aí eu estou falando como pastor e psicólogo. O amor humano é uma relação de troca. A ponto de Deus usar exatamente o amor materno como exemplo de diferencial do amor dele. Mas a verdade é que o amor humano é uma relação de troca. Isso não quer dizer que quem nada recebe pare de amar. Não. Mas o único amor que não acaba e que tudo sofre, que tudo suporta, é o divino. É o que o Espírito Santo gera dentro de nós. Esta é a razão, meus queridos, porque a história cristã está impregnada de sangue que foi derramado, de vidas de homens, mulheres, senhoras que perderam a vida para que hoje você fosse crente. O amor pelo invisível é um milagre que só o Espírito Santo de Deus produz dentro de nós, e João fala exatamente isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A quem não vendo vocês amam, Pedro diz, a quem não vendo vocês amam. A única forma de você amar alguém a quem você não vê fisicamente é quando você o vê pelo lado de dentro. Um autor de uma peça literária ou musical, um artista. Você passa a amar o artista pelo que ele produziu. E aí você diz, eu nunca convivi com ele, eu nunca estive com ele. E desenvolvi amor por ele. Tem gente até que sonha com aquela pessoa que se transforma em personagem do seu sonho. Mas não é invisível. Porque consegue ver o produto, os efeitos, a interiorização que se externaliza nas suas obras, pelas quais você foi conquistado ou conquistada. Mas o amor invisível, o amor pelo invisível, o amor pela igreja, que é invisível, o amor pelo Cristo da igreja, pelo Deus eterno, a quem nunca vimos, é um milagre que só o Espírito Santo gera. É desse amor que nós estamos falando. Então aqui volta a carga, sinais de que eu nasci de novo. Paz, alegria, esperança, paciência e amor que vem de dentro para fora, não dependem de coisas que eu faça e não depende daquilo que eu arrecado, ou que eu produza, ou que eu corra atrás e compre, pague, etc. Então vamos começar pelo primeiro desses frutos relacionados aqui. Paz com Deus. Temos de entendê-la. Não se trata de paz em Deus ou paz de Deus. Não é isso. Eu posso desejar ao outro a paz do Senhor que está no meu coração para ele. Mas não é disso que Paulo está falando. Aquele graça e paz que o Novo Testamento está repleto, que no cumprimento dos próprios judeus e que virou o bom dia dos judeus, shalom, paz, não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de paz entre seres humanos, paz entre pessoas. Então não é paz de Deus e não é paz em Deus, é paz com Deus. É diferente, a preposição é forte e está aí. A maioria pensa que se trata disso, que isso é tudo. Paz em Deus, paz de Deus que está no meu coração. Não, não é a paz que Deus me dá. É diferente. É a paz que eu passo a ter com Deus porque Deus entrou em paz comigo. Não há e nem pode haver paz proveniente de Deus se primeiro não houver paz com Deus. Paz com Deus significa que Deus fez as pazes comigo. Deus fez a paz comigo. Vamos lembrar que as pessoas têm muita dificuldade de crer em inferno e ira de Deus, porque não conhecendo Deus e criando seu próprio Deus de acordo com suas conveniências, elas não aceitam esta linguagem e aí não sabem nada sobre o fato de que o estado natural do ser humano, temos aprendido isso nos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Romanos, é estar sob a ira de Deus. A ira de Deus paira sobre o planeta, paira sobre os homens no planeta, sobre toda a impiedade, é o que lemos em 1,18, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Ela paira, como o Espírito pairava sobre a face deformada do abismo, lá em Gênesis 1:1. A ira de Deus está pairando, é um estado natural
que acontece do céu, e a Bíblia diz isso, se manifesta do céu sobre todos os seres humanos. Saímos de lá, fomos tirados de lá, ela já não está mais sobre nós. Por quê? Porque Deus entrou em paz conosco, Deus nos ofereceu proposta de paz. Deus fez o armistício. Estávamos em beligerância com Deus. Observe, veja aí o versículo 10. Éramos inimigos. Está aí no versículo 10 o texto dizendo para nós: se quando éramos inimigos de Deus, voltaremos a isto, querendo Deus, semana que vem, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, o que o texto está dizendo? Éramos inimigos de Deus. Deus nos declarou seus inimigos. Não éramos nós que dizíamos que Deus é nosso inimigo. O homem o tem por inimigo e nem sabe disso. Lá no seu coração, na sua rebeldia, e a grande maioria tem raiva do Deus da Bíblia, que era o seu próprio Deus, o Deus da religião. Mas o da Bíblia não, porque ele é reto demais. Mas a verdade é que independentemente, e o comportamento, a forma de viver do ser humano denuncia essa sua inimizade. Assim como a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus, e os crentes se descuidam disso na sua grande maioria, e fazem amizade com o mundo. Pois bem, o texto diz que éramos inimigos de Deus, e eu volto à carga, foi Deus quem declarou que éramos seus inimigos. Mas de repente, glória a Deus pelo de repente, foi todo o programa que ele fez, foi tudo que ele traçou e construiu. Somos informados, e Paulo vai nos dizer isso claramente em 2 Coríntios 5,19, que ele nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Ele depôs as armas que tinha contra nós. Ele entrou em paz conosco. É disso que o apóstolo está falando aqui em 5:1. Estamos em paz com Deus porque Deus entrou em paz conosco. Já não tem mais nada contra nós. A cédula que nos era contrária, ele a rasgou e cravou na cruz. Aleluia! Aleluia! Venham e me arguam, está lá no glorioso texto de Isaías capítulo 1, ainda que os pecados seus, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã, mais puros do que a neve. E aí a gente canta, mais alvo que a neve serei, que é uma verdade. Vem de lá do texto de Isaías 1. Simplesmente o que ele vai dizer é: dos teus pecados não me lembro mais. Vamos acabar com este assunto. Vamos lançar nas profundezas. Lancei sobre meu filho. Quando eu te olho, eu vejo meu filho, meu coração se alegra. Efésios 1:6. Ele nos fez agradáveis assim. De inimigos em agradáveis. Que coisa boa. Como isso faz diferença. Vamos procurar tornar isso prático na nossa experiência humana, meus amados. Você sabe o que é ter que se encontrar com uma pessoa desagradável e ter que se encontrar com uma pessoa agradável para você? Sem entrar em questão aqui dos motivos. De repente os problemas são seus. A questão é que aquela pessoa se torna persona não grata para você. Ela é desagradável. Você tem um corolário de razões para dizer: a última coisa que eu quero é estar com fulano, é estar com fulana. Me causa mal-estar, desconforto, antipatia, desprazer, me irrita, me aborrece, não me edifica, extrai coisa de dentro de mim. Aí você foge, você se esconde, você não quer estar junto. Por aí vai. Outro tanto o oposto é quando você tem prazer em alguém. Quando você tem prazer em alguém, se essa pessoa liga para você, a voz é doce no seu coração. É agradável falar. Você já atende sorrindo. Fulano. Ai, que prazer, que alegria. Quando não se é hipócrita, né? Quando o sentimento é verdadeiro. Que alegria ouvir sua voz. Fulano, posso ir aí na sua casa? Queria bater um papinho, queria tomar um cafezinho. Vem, vamos marcar. Estamos precisando. E você fica na expectativa. É como a raposa lá do Pequeno Príncipe, porque você diz que vem na minha casa, eu vou ficar feliz já desde hoje. É verdade. Isso faz parte da experiência humana. Fulano é agradável a mim, fulana é agradável a mim. Eu quero estar junto. É quem eu levaria para uma ilha solitária.
aquelas brincadeirinhas que se fala por aí. Efésios 1,6 diz que ele nos fez, ele, Deus, ele foi quem nos fez agradáveis a si em Cristo. Deus eterno. Quando paro em cima de Efésios 1,6, eu estremeço, eu choro, eu canto, eu me alegro. Aleluia. Ele tem prazer em mim e em você. Meu Deus, às vezes eu não tenho prazer algum em mim mesmo. Ai, ai. Eu tenho um amigo que me irrita muito. Muito amigo, é do peito. É por isso que ele me irrita. Me irrita com as brincadeiras, me irrita porque ele gosta de me irritar, de me provocar. Aí quando ele consegue me irritar, ele... É fácil me irritar, viu, gente? Muito fácil. Não precisa fazer tanto quanto ele, não. Mas quando ele consegue me irritar, viu que eu fiquei irritado, aí ele me puxa. Vem cá, vem de lá aquele abraço para derrubar essas picuinhas bobas que acontecem aí. Coisa de criança velha. Mas isso tudo faz parte do prazer. O prazer da companhia da pessoa. Imagine o coração de Deus se agitar alegre por visitar a nossa tenda. É a linguagem de Jó. Jó disse: quando a alegria de Deus estava sobre a minha tenda. É isso de que Paulo fala em Efésios 1,6. A alegria de Deus sobre a minha tenda. Oh Deus, oh Deus. Tantas casas aqui na minha rua. Mas quando o meu Senhor passeia por ela, ele vê o sangue do seu filho nos umbrais da minha porta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso é paz com Deus. Aleluia. Ah, não fica só nisso não. Fica não. Eu estava dizendo é que estávamos em beligerância com Deus. Éramos inimigos, como já vimos. Aí ele fez a paz conosco, como eu citei em 2 Coríntios 5,19. Depois as armas ao nos reconciliar consigo. Agora, o que isso traduz como consequência imediata? Estamos falando de efeitos presentes da justificação pela fé. O que isso traduz como consequência imediata? Veja o versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Isso é bom demais. Acesso. Qual é o resultado de paz com Deus? Acesso. Temos acesso. Passamos a ter acesso à sua pessoa e presença. Eu não vou lá para o Velho Testamento, eu não vou cansar você lembrando toda a tipologia do santuário, do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E aí Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 2 que o véu se rompeu, a parede foi tirada de separação e passamos a entrar por ali. Não, eu não vou lá, mas isso tudo significa acesso. Eu quero que você apenas me acompanhe na leitura de textos sobre os quais já nos detivemos. Em Hebreus, capítulo 4, vem comigo ao versículo 16. Assim, Hebreus 4, 16, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Gente, é totalmente diferente do que acontecia no Israel antigo. No Israel antigo, os sacerdotes entravam no santuário e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, cheio de medo e de reservas e de condicionamentos. Não é disso que Hebreus 4,16 está falando. O que Hebreus 4,16 está falando é a proximidade. Aproximemo-nos. Paulo avança nisso aí, avança quando ele diz lá em Efésios 2, que antes estávamos longe, mas agora fomos aproximados. Ah, meu Deus, eu não consigo conceber outra ideia que ilustre melhor a linguagem de aproximação do que abraço. Sabe, proximidade. Não é ter acesso no sentido de que eu adentro o ambiente, eu vou até ele, eu vou até onde ele está. E o texto diz que eu vou chegar ao trono da sua graça.
para alcançar misericórdia e ser ajudado no momento da necessidade. É esta linguagem, é um convite. Aproximemo-nos, o texto diz. Se ficasse só aí, não. O autor de Hebreus cresce quando ele vai dizer, a partir do versículo 19 do capítulo 10, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. E por que então temos plena confiança para entrar, como fazia o sumo sacerdote? Olha o reforço daquilo que eu estava dizendo no versículo 22, Hebreus 10, 22. Sendo assim, quer dizer, porque temos plena confiança para entrar, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Veja, capítulo 4 ele diz, aproximemo-nos do trono da graça. Capítulo 10 ele diz, aproximemo-nos de Deus. O nome disso é acesso. Temos paz com Deus e por conta dessa graça, acesso à pessoa de Deus. Não há impedimento. Não seremos rejeitados. Ele não vai virar as costas, ele não vai dizer, espere um pouquinho. Não, não, não. Ele está disponível o tempo todo. O texto diz, no momento da necessidade, qualquer que seja esse momento, madrugada, hora do dia, da noite, da tarde, no meio de uma confusão, no meio de atividades, é o seu momento, ele está disponível. E é lindo isso. Isso lembra Esther diante de Assuero, mas é muito mais do que isso. Me faz pensar o tempo todo no fato de que o filho pródigo, longe, distante, sujo, maltrapilho, famigerado, envergonhado, ele volta, e ele volta pensando em procurar um lugar de empregado só para saciar a fome, sabendo que não tinha mais honra, não tinha mais espaço. Mas quando ele contempla os olhos do pai, ele não consegue ver nele um patrão. Ele não consegue dizer o que ele formulou, promovendo palavras de conciliação. Eu já sei o que vou fazer, eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Mas quando ele chega lá, ele repete toda a fraseologia e omite a colocação. Faz-me como um dos teus empregados. Porque quando ele viu o olhar de pai, como pai, o olhar paterno, ele se viu filho de novo. E você sabe o que aconteceu? Foi Jesus quem contou essa história para nos ilustrar, Hebreus 10, 19, 4, 16. O pai correu e o abraçou. Oh, amados, tendo paz com Deus, nós temos acesso. Passamos a ter acesso à sua pessoa e presença. E como filhos, como amigos, tal como Jesus nos disse em João 15, 15, já não chamarei vocês de servos, e sim amigos. Oh, glória a Deus. Aí está a maior glória do Evangelho, meus amados. As distâncias, a separação foram canceladas. O único intermediário entre nós e Deus Pai é o Filho Jesus. E na qualidade de Deus, como Satanás enganou uma região imensa de pseudo-cristãos, coitados, por milênios, que colocam N elementos entre eles e Deus. Quando a Bíblia diz só há um mediador, quando a Bíblia mostra que você chega direto à pessoa do Pai. Aleluia, aleluia. Em seguida, versículo 2, alegria na esperança, é o gloriamo-nos, de que o texto fala, por meio de quem obtivemos acesso pela festa, a graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é alegria na esperança. Sabe, não é aquela esperança contundente, aquela esperança imposta, aquela esperança inquietante, imposta, como se fosse uma penitência. Não, uma esperança feliz, cheia de alegria. Há um futuro bendito,
Há um caminho livre à frente, sem sombras, em direção a uma experiência que extrapola o entendimento, como comecei a dizer. Então eu vou pular aqui para poder ganhar tempo. É ver a glória de Deus. Há futuro no universo da vida, gente. Só o cristão tem isso. Só o cristão sabe que ele pode esperar mais do que uma bênção temporal, material, de uma cura, de uma resposta para uma questão financeira. Ele tem algo mais do que isso, que dinheiro não compra, que tratados não compram, que negociações, que discussões, que remédios, que roupas, que bens não atendem. Porque se esgotam, porque acabam, porque têm de ser renovados, porque não permanecem. Não. Há um futuro, ele olha para frente. O futuro não é amanhã eu vou virar professor, vou virar médico, vou virar pós-doc, nisso ou naquilo. Não. Amanhã eu vou adquirir mais uma propriedade. Não, não é esse o futuro. Isso tudo faz parte do presente. Ele tem um futuro que vai muito além. Além do céu azul. Ele tem um futuro que vai muito além dos hospitais, muito além das sepulturas, muito além das barreiras humanas, dos nãos humanos. Ele tem um futuro. Ele tem um futuro que vai para muito além de tratados governamentais, de decisões políticas, pobres, coitados, pobres, miseráveis, deslocados, mal posicionados, os crentes que estão por aí fazendo tanta luta de perseguição política, esperando em homens, e a Bíblia os chama de malditos. Malditos, a Bíblia diz, está em Jeremias, maldito o homem que confia no homem. E os crentes sem temor vão atravessando, atropelando todas essas coisas, depois amargam nos cantos aí as suas frustrações e dores. Não, nós temos esperança naquele que é o nome que está acima de todo nome, tanto no presente século quanto no futuro. E aí o que o texto vai mostrar para nós, a partir do versículo 3, quando ele diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, é que paz e alegria não nos anestesiam, nem impedem para a realidade funesta na vida deste mundo. Pelo contrário, não nos anestesiam, mas nos preparam para atravessar com a cabeça erguida, sem covardia, sem enfiar a cara dentro da terra como avestruz. Antes dão-nos forças e consciência positiva quanto ao que faz parte do nosso avanço e crescimento. Tribulações é a coisa que o crente mais tem medo. E aí fica uma bizarrice, porque ele vai ler Pedro, ele vai ler Tiago, ele vai ouvir o próprio Jesus dizendo que devemos nos alegrar quando perseguidos, atribulados, debaixo de provações. Isso parece ser uma agressão à inteligência, ao bom senso. No entanto, não é. É linguagem pura, santa, elevada da palavra de Deus e verdadeira. Não é utopia. Utopia é o que você experimenta na tela de um cinema, dentro de um teatro, com um romance de ficção na mão. Não, o Evangelho não cria utopias na nossa fé. O Evangelho nos fala de fatos reais que o mundo tenta encobrir, esconder, tapar nossos ouvidos e olhos. O Evangelho diz que a provação é motivo de alegria, sim. O crente precisa entender a natureza dela, a razão dela. É isso que Paulo destrincha aqui para nós. Nos gloriamos nas tribulações, porque aí ele vai dando razões. Sabemos que a tribulação produz perseverança. Aí alguém diria, mas como é que ele pode botar isso no plural para quem ele está ensinando, dizendo sabemos? Sim, é fácil de saber. Por causa da palavra que ele usou, tribulação. Tribulação é uma palavra derivativa de uma outra palavra com a qual ele trabalhou, chamada tribulum. O que é o tribulum? O tribulum era uma haste de madeira redonda, muito grande, grossa, pesada, que era uma tora muito grande, redonda, que tinha hastes metálicas. O tribulum era usado para esmagar as espigas de trigo, o trigo trilhado. O tribulum passava em cima das espigas que estavam esbatidas no campo. E aí o que ele fazia? Ao passar sobre o trigo, ele tirava toda a palha, separava a palha do grão. Esse era o processo do tribulum. O trigo passava por uma tribulação. Então, quando o trigo era colhido,
Ele era batido no campo, no pátio, lá ficava no pátio, e lá vinha o tribulum sendo empurrado sobre ele, e o tribulum ia esmagando as espigas, de maneira que esse tribulum, com suas hastes metálicas, ia espalhando a palha do trigo. Não estou falando de joio e trigo, é palha e trigo. Ia espalhando a palha que fazia parte do trigo, mas que não servia para nada, porque o que servia era o fruto, era o grão. Era com ele que se faria a farinha, que se faria o pão. E então o tribulum vinha fazendo tribulação sobre o trigo, de maneira que o trigo era depurado. O propósito do tribulum era tribular o trigo de maneira a depurar o trigo. Lavoura de Deus somos nós. Quando Paulo diz, sabemos que a tribulação produz perseverança, produz paciência, capacidade de esperar, o que ele está dizendo é, sabemos que a tribulação nos depura, afasta as palhas, aquilo que está junto, insensibilizando, atrapalhando. A tribulação nos depura. E aí ele vai mostrar que o propósito dela é fortalecer o caráter. O texto diz aí, caráter aprovado. Coisa linda, não é? Caráter aprovado. Aí gerar capacidade de ter esperança. Que lindo. Depurado, eu tenho suficiente paciência para ter um caráter fortalecido. Porque só os caráteres fortes confiam, têm esperança. Só o caráter forte, ele não faz transferência de conteúdo para Deus. A gente transfere os conteúdos para Deus porque somos falhos, porque somos infiéis, porque não cumprimos, porque desistimos. Temos medo de que isso aconteça com Deus a nosso respeito. Mas quando eu cresço, quando eu sou depurado, quando eu aprendo pela perseverança a ter um caráter firme, aí eu descanso, eu espero, eu posso confiar. Eu fui trabalhado. Eu fui trabalhado. A tribulação é um trabalho de Deus, não é uma punição de Deus na nossa vida. É uma depuração para afastar a palha. Então o trigo atribulado é o trigo depurado. Ele é puro e ele é limpo. O maior segredo de uma vida feliz é a capacidade de saber esperar, meus irmãos. É saudável, neutraliza patologias psíquicas e até físicas, que são decorrentes das psíquicas, as chamadas psicocomorbidades, psicossomáticas. A tribulação produz esperança, por fim, e a perseverança nos treina na esperança. Em seguida, para terminar, e aí eu vou terminar, porque já vamos fazer 1 hora que estamos aqui, vem o amor, versículo 5. E a beleza do texto dá um culto inteiro, só o versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. É lindo. Como é que eu posso amar a Deus se eu nunca o vi? Eu estou aprendendo a conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a Bíblia diz. Cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro tanto Pedro diz, se eu ainda estou no processo de crescimento, como é que eu posso amar a Deus a quem ainda não conheço totalmente? Porque Ele se encarregou de me capacitar para isso. Ele derramou pelo seu Espírito que Ele botou dentro de mim, seu amor. Ele derramou amor. Vamos entender isso aqui. Ele me capacitou a amar e meu amor é uma catapulta, é um efeito bumerangue, é uma resposta. Bateu aqui e volta. Porque eu me sinto amado, aí eu amo. Então veio o amor. Eu dei a vocês um exemplo há poucos dias, desculpe, eu sei que eu canso vocês com essas apelações de vovô babão, mas um dia isso vai acabar, né? Então, enquanto eu tenho, deixa eu usar, porque isso ilustra, isso fortalece, isso ajuda, especialmente para quem ainda não é pai, não é avô, para quem não é avô. Mas veja, eu contei a vocês a história da minha netinha Lídia, que mora em Piracicaba, que tem 1 aninho. A Lídia, a gente até faz uma brincadeira, existe um filme da Disney, um desenho, chamado Procurando Nemo. Lá tem uma personagem, que é a Dolly. A Dolly é uma peixinha
que tem memória curta, muito curta. Então, ela esquece as coisas imediatamente. Ela está fazendo alguma coisa, indo numa direção, aí muda um pouquinho, já esqueceu completamente aquilo que tinha sido definido, que estava fazendo. Tem gente que é assim, né? A Dolly é assim. Então a gente começou a brincar, chamando a minha netinha de Dolly, dizendo que ela tinha uma memória curta quanto a mim, só quanto a mim. Por quê? Porque se ela está aqui em casa, ou eu estou na casa dela, quantas vezes, pode ser apenas 2 minutos depois que eu sair de perto dela, que ela me vê, ela olha e diz, ah, vovô, como se estivesse dizendo, estou te vendo pela primeira vez, é muito gostoso. Ah, vovô, a questão não está só na gracinha de ouvir uma criança que ainda está balbuciando dizer, ah, vovô, não, é o brilho dos olhos, a alegria de me ver como se estivesse vendo pela primeira vez. E aí eu me lembro que fui lá há poucos dias, e lá estava a moça que limpa a casa da minha filha, limpando a casa, que não me conhece, nunca tinha me visto, e viu essa cena. Viu a menina sair do corredor, olhar, ah, vovô. Viu a menina vir no colo da mãe, me olhar e pular e gritar, ah, vovô, e querer vir no colo. Aí ela disse, meu Deus, que paixão, como ela ama esse avô. O que eu estou querendo com essa ilustração tão piegas? Eu estou só querendo mostrar a você que quando você se sente amado, é inevitável amar. Quando eu vejo essa minha netinha dizer, ah, vovô, eu não aguento, eu tenho que pegar, abraçar, apertar, morder, cheirar, beijar. É automático, é uma conquista, é uma conquista. O amor derramado em meu coração. Esse mesmo Espírito que Romanos 8,15 diz que vai dizer lá no meu íntimo, você é filho, você é legitimamente filho do Pai Abba. Aí o coração ama, você é amado por esse Pai, você é amado. O amor é o grande esteio alimentador da esperança, é o que fortalece, é o que nutre, é o que gera confiança. Saber ser amado é ser capacitado a amar. Então vamos atentar para algo com que eu encerro. O texto diz que é o Espírito Santo quem realiza esse amor em nossos corações, está aí no versículo 5. Como ele faz? Acabei de citar, eu disse Romanos 8,15 a 8,16. Testemunhando de quanto somos amados pelo Pai na qualidade de filhos. O Pai te ama. O Pai te ama. Ele dá esse testemunho. O Pai te ama. Você está lá arrancando os cabelos, você está blasfemando, dizendo, Deus não me ouviu, não me atendeu, onde estava Deus que deixou isso acontecer? E o Espírito está lá dentro te dizendo, Ele te ama. O Pai te ama. Senhor, eu estou com tanta vergonha, eu caí, eu pequei, eu errei de novo. O Pai te ama. Ele te ama. Ele te renova no seu amor. Foi o que aprendemos em Sofonias 3,17, não foi? Há bem poucos dias. Então, primeiramente, ele testemunha dentro de nós de quanto somos amados pelo Pai. É isso que derramou o amor em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Depois, capacitando-nos a amá-lo como filhos. Aí sim é Romanos 8,15, que é repetido em Gálatas 4,6. O Espírito que está dentro de nós, que nos foi dado, baseados nele, nós clamamos, Abba. A vocação apaixonada na boca de Jesus. Ela é nossa, ela nos pertence. Abba. Eu sempre disse, sem querer apelar para as suas emoções, mas é uma inevitabilidade. E quando eu passar pelo grande portão, e os meus olhos contemplarem, como Salmo 16:11 diz, a sua semelhança, eu sei que a minha boca vai dizer, oh, Abba. Então é assim. Aleluia. Foi conscientes disto, meus amados, que servos de Deus escreveram, que se alegraram nas tribulações, como Tiago nos diz, capítulo 1, versículos 2 a 4. Eu não vou ler, porque já esgotamos o nosso tempo. Estaremos juntos quinta-feira, com Romanos 19, aqui capítulo 5, seguindo a partir do versículo 6.
contando com suas orações. Eu havia dito a vocês que estaria ministrando sábado, porque domingo eu vou estar em Ribeirão Preto ministrando, não haverá tempo, mas eu não poderei mais ministrar no sábado. Estaremos muito comprometidos também, e eu já estarei indo para Ribeirão no sábado. Então, este fim de semana, nós não teremos live, não teremos a pregação da palavra neste fim de semana. Mas, na próxima quinta, juntos, e aí, em nome de Jesus, no domingo, também no outro domingo, tá bom? Estaremos juntos, quinta-feira, com Romanos, parte 19, já estamos chegando aí a quase 20 semanas de nosso estudo em Romanos. Obrigado pelo seu interesse, sua participação, sua sede, sua confiança, seu investimento de fé e tempo no estudo da Palavra de Deus. Forte abraço para você. Jesus te abençoe e te guarde. Amém. Vale para muitas dessas vidas que eu estou lendo aí, os nomes, vendo o rostinho aparecer. Que alegria rever você, que alegria poder estar com você, que grande alegria seria um dia estarmos todos juntos para 2, 3, 4 tardes e noites de adoração a Deus, juntos, numa comunhão maravilhosa. Quem sabe aqui em nosso projeto Refúgio, uma viagenzinha, os que estão no Rio, de 7 horas, uma viagenzinha de 2 horas para os que estão em São Paulo, Ribeirão Preto, todos por aqui e juntos, dividindo essa comunhão que nada supera. Forte abraço, em nome de Jesus.